Uma outra modalidade de sequência são as listas. Uma lista em Python é uma sequência ou coleção ordenada de valores, onde cada valor é identificado por índice. Então, é o conceito similar aos strings, tem cada elementozinho pertencente a essa lista, onde cada elementozinho ali dessa lista é identificado por um índice, ou seja, para que eu faça referência a cada elemento da lista, eu tenho que especificar o índice na qual ele ocupa dentro daquela lista. Os valores que compõem a lista são chamados normalmente de elementos ou itens. Então, quando eu me referir a cada componente da lista, eu estou me referindo a um elemento da lista ou ao item da lista. Elas são muito similares aos strings. A diferença é que os elementos de uma lista podem possuir qualquer tipo. Então, eu posso ter uma lista com números inteiros, com números reais, com strings mesmo, tudo isso compondo uma lista única. Já os strings não, eles são como é uma sequência pura e unicamente de caracteres. Tá? Strings eu posso ter qualquer tipo ali, que isso é possível, é permitido ali. Então, lista, string e outras coisas que comportam um conjunto ordenados são chamados normalmente de sequências. Esse seria conceito básico de sequências. Vamos anteriormente os strings, daremos agora as listas e posteriormente as tuplas. Então, as listas é um tipo de sequência, né? Assim como string, e podem ser também como os strings, como mostrado nos slides anteriores, eles podem ser indexados, além disso elas podem ser fracionadas, né? Podem ser concatenadas, podem ser repetidas. Isso são operações que nós vamos ver com detalhes posteriormente ali, como é que essas operações agem sobre as listas, sobre os elementos das listas. Então, são operações que são comumente utilizadas para se efetuar, dentre outras coisas, por exemplo, busca de elementos da lista, operações sobre elementos da lista, para que a gente tenha mais alternativas, tenha mais flexibilidade para fazer programas cada vez mais complexos, né, com uma complexidade um pouquinho mais elevada. Isso, lançando mão dessas operações ou funções, vai ver, ou métodos sobre as listas, isso permite fazer de uma maneira bem mais eficiente, que se nós fôssemos fazer manualmente, só aplicando aquelas estruturas operacionais que vocês já viram anteriormente, que seria a estrutura de petição, a estrutura de seleção ali, com operações específicas para serem usadas sobre as listas, facilita bastante o trabalho do programador. Então, as listas, elas, na verdade, podem ser consideradas uma implementação de arrays. O que são arrays? São estruturas de dados onde as informações guardadas nessas estruturas, elas têm como características principais o fato de possuírem elementos ordenados, onde cada elementozinho é especificado através de um índice. É similar como se estivesse trabalhando com aquele conceito de vetores que vocês viram lá na temática, onde operações sobre vetores são possíveis também, igual como é feito lá, é feito sobre as listas aqui. Então, há muita similaridade. Na verdade, a gente pode pensar como sendo lista uma implementação de vetores na linguagem Python, né? E esse conceito de vetores ele é utilizado frequentemente em outras linguagens de programação, tipo linguagem C, é utilizado esse conceito de vetores. Então, não tem esse conceito de lista como em Python. Então, Python seria um pouco mais abrangente, sendo que seria, na verdade, né, similar às outras linguagens de programação, essa implementação de vetores no contexto da linguagem Python. Um outro tipo de sequência também comumente utilizado são as tuplas. Tuplas é uma lista de valores separado por vírgula, meio ordenado, e é similar, muito similar a uma lista, exceto pelo fato de ser imutável. O que significa isso? Significa que, uma vez criada a tupla, se eu quiser, por exemplo, fazer qualquer alteração a essa tupla, adicionar um elemento, remover um elemento da tupla,
eu não consigo. Já as listas, isso é possível. Então, a diferença básica é que as listas são mutáveis e as tuplas são imutáveis. Mas quanto à constituição das tuplas, é bem similar às listas. Eu posso ter uma lista com os mesmos elementos de uma tupla, e só a forma como elas são constituídas é o que vai diferenciar para o interpretador Python que é uma tupla e que é uma lista. A diferença básica, a gente vai ver depois através de exemplos, que uma tupla ela escreve mediante o uso de parênteses, né? E as listas mediante o uso de colchetes. Mas a constituição em si também permite tipos distintos, diferentemente dos strings, só permite caracteres, a tupla permite tipos distintos de elementos. O fato do uso de tuplas, em algumas situações, é possível, mas é mais frequente o uso de listas, pelo fato que as tuplas, uma vez criado, qualquer alteração que eu queira fazer, na verdade, eu teria que criar uma nova tupla, né? Isso aí, às vezes, pode ocasionar linhas de código adicionais ali, enquanto que a tupla, uma simples operação, eu posso alterar o conteúdo dessa lista. Tá? As tuplas já não é possível fazer operações sobre os elementos da tupla. Uma vez criado, está fixo ali, é como se fosse uma variável com valor, como se fosse uma constante com valor atribuído a ela ali, que eu não consigo alterar. Tá? É mais ou menos uma analogia, digamos assim. Iniciaremos agora mostrando alguns exemplos de sequências, para que vocês possam ver na prática como é que seria a constituição dessas listas, tuplas e strings. Por exemplo, primeiramente começando com as listas. Então, novamente, só relembrando, isso aqui representa aquele caractere de prompt do interpretador Python. Então, uma vez estando diante desse caractere de prompt na linha de comando do interpretador Python, nós digitaríamos aqui a expressão expo underline list, que seria uma variável, né? No caso, eu estou criando uma lista, uma variável que é uma lista. Recebe colchete 1,2,3,6 em algarismo romano. Então, esses dois aqui são string de caracteres e aqui são dois números inteiros. Eles separados por vírgula dentro de dois colchetes. Abriu e fechou o colchete. Isso caracteriza a construção de uma lista. Se eu executar o comando print expo lista, vai aparecer exatamente aquilo que eu digitei. Ou seja, um colchete, 1,2,3,4 em algarismo romano. Então, isso aqui seria, na prática, a construção de uma lista. Como é que se faz? A construção da lista feita manualmente. Já uma tupla, podem ver, muito similar a uma lista. Eu usei aqui como exemplo os mesmos elementos que constituíram a lista anterior. Então, estou criando uma tupla, cujo nome é expotupla, recebe. A diferença é que a tupla é constituída mediante o uso do parênteses, 1,2,3,6. E aí, ao mandar mostrar o conteúdo da tupla, aparece os mesmos elementos da lista anterior, só que entre parênteses. E no caso de um string, que é uma cadeia de caracteres, simples, como você já conhece aqui, expo string, recebe espaço duplas, alô, como vai você? Fecha espaço duplas, está criado string, cadeia de caracteres, incluindo os espaços. Espaço é um caractere. Eu mostrar o conteúdo desse string aqui, ou dessa sequência, né? Eu teria como resultado, alô, como vai você? Isso é
uma das maneiras de construir manualmente listas, tuplas e strings. Agora, se nós quiséssemos, por exemplo, manipular os elementos de uma sequência, nós teremos que fazer isso mediante a referência do valor do índice que cada elementozinho ocupa dentro da lista de uma tupla ou de um string. Como vocês viram nos slides iniciais, os strings, cada caracterezinho ali poderia ser mencionado mediante o índice. Aqui também não é diferente, tanto para a lista quanto para a tupla. Por exemplo, aqui, né? Se nós tivéssemos aqui uma lista, a mesma anterior ali, expolista, recebe 1, 2, 3,3. E aí eu executar o seguinte comando, print, expolista, aqui abriu o colchete, 0, fechou o colchete, vou dar um parêntese aqui, isso resultaria em 1. Por que 1? Porque 1 é o primeiro elemento da lista, cujo índice é igual a 0. Então, eu estou fazendo referência, eu quero que seja mostrado o primeiro elemento da lista. O primeiro elemento da lista, o valor do índice é igual a 0. Por isso foi mostrado para, após a execução desse comando, o valor igual a 1, que seria o primeiro elemento da lista. Também eu posso mencionar cada elementozinho da lista mediante o uso de índice negativo. Mas, como dito, no início eles têm que ser valores inteiros, eles podem ser positivos ou negativos. A diferença é que se os índices são valores positivos, inteiro positivo, a referência começa sempre da esquerda para a direita. Então, 0 seria o primeiro à esquerda, o 1, depois na sequência, depois o 2, e 3. Então, aqui é uma lista que tem 4 elementos, cada elementozinho com um valor de índice associado. O primeiro é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2 e o quarto é 3. Já no caso de uma lista onde eu faço menção mediante o uso de índice negativo, é o inverso, ou seja, a referência ela começa a contar a partir da direita para a esquerda. Por exemplo, nesse caso aqui, print expolista menos 1. Aqui também está faltando um parênteses aqui, né, para fechar o comando print. Então, isso aqui resultaria em 3. Por que 3? Porque 3 é o primeiro elemento mais à direita dessa lista aqui. Então, menos 1, você expolista menos 2, seria mostrado o valor 3, tá? O string 3. Se fosse expolista menos 3, seria mostrado o valor 2, e expolista menos 4 seria mostrado o valor 1, de direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, ela começa com menos 1, e da esquerda para a direita começa de 0. Essa seria uma das formas de fazer a manipulação dos elementos de uma sequência. Isso tanto vale para tupla quanto para listas. Usando só como exemplo aqui, no caso, as listas aqui.